Os 7 amigos haviam acabado de chegar à cabana dos Bullier, a casa de férias da família de Keller Bullier, um deles. A princípio, aquela casa não parecia ter nada de anormal. Os 7 amigos estavam contentes e ansiosos para passar os 7 dias se divertindo no meio da floresta. A aparência rústica e antiga deixava o ambiente até que aconchegante. Eles só não sabiam o que os esperava naquela noite. Keller foi o primeiro a adentrar, pois a casa era de sua família, os tão renomados Bullier. Com sua autoestima tão alta quanto seu nariz empinado, o adolescente mostrou cada canto da residência, enquanto Bia fotografava e gravava vídeos de cada parede daquele lugar. Mortos de fome pela viagem longa, os 7 deixaram suas coisas nos quartos e foram preparar uma fogueira no quintal dos fundos. Haviam exatamente 7 camas na casa, 3 em um quarto que ficou com as 3 meninas e 4 no outro que os meninos tomaram. Quando o sol se pôs e a escuridão envolveu a floresta, uma dos 7, chamada Kessia, começou a se comportar de maneira estranha. Kessia se tornou silenciosa e parecia distante. Seus olhos estavam fixos em algo invisível. Preocupados, seus amigos perguntaram se ela estava bem, mas suas respostas eram vazias e incoerentes. Desconfortáveis com a situação, eles decidiram ir dormir, atribuindo o comportamento estranho de Kessia ao cansaço da viagem. Pela manhã, apenas 6 amigos estavam na casa e só haviam 2 meninas no quarto. Eles se desesperaram, pois Ana Martínez era a mais provável de se perder naquela floresta. E era justamente ela quem havia sumido. Pedro, o mais corajoso do grupo, saiu em busca da amiga, junto com Bia, que obviamente gravou tudo, e Richard, o mais cético. Para o choque dos 3, o corpo de Ana foi encontrado em meio a 2 árvores, brutalmente assassinado. Bia estava gravando na hora, mas finalizou o vídeo pelo choque, porém conseguiu pegar um frame do corpo. Não tinha como avisar a polícia ou qualquer autoridade, pois a casa ficava no meio da floresta, sem quaisquer sinal de telefone ou internet, e o pai de Keller iria buscá-los apenas uma semana depois. Pedro, quem chegou contando a notícia para os amigos, que ficaram totalmente horrorizados com a situação. Eles quiseram ir até lá, mas Richard aconselhou que ninguém saísse, pois o assassino poderia estar por lá. À noite, Kessia voltou a ficar estranha como no dia anterior. Os outros 5 se reuniram em volta da fogueira nos fundos da casa, enquanto a garota tomava banho. Precisavam comentar. Eu acho que foi ela. Keller foi certeiro em sua acusação. Ei, tá louco? Richard não entendeu o porquê que ele foi tão confiante. Ela está estranha desde ontem. Ela é nossa amiga. Nós não temos provas, vamos só tentar relaxar. É um pouco difícil relaxar depois de ver sua melhor amiga morta. Bia era a mais abatida do grupo no momento. Gente, tô com medo. E se tiver alguma assombração nessa casa? Benjamin roía as unhas e tremia as pernas feito bambu. Não tem nenhuma assombração aqui! Keller praticamente gritou, calando a todos. De dentro da casa, viram a silhueta de alguém. Primeiramente se assustaram, mas logo perceberam que se tratava de Kessia, com suas tranças molhadas e um sorriso cínico nos lábios carnudos. Ela se sentou entre Benjamin e Richard e não disse uma palavra. Mais uma noite se passou na cabana dos Bullier. Os amigos acordaram despreocupados até saírem de seus quartos e avistarem o rastro de sangue que saía pela porta dos fundos. O quarto dos meninos acordou com apenas 3 deles. Richard havia desaparecido, porém dessa vez nenhum deles se arriscou a ir procurar o corpo.
Era o terceiro dia do que era para ser uma viagem divertida entre os 7 amigos, mas só havia 5 pessoas na casa. No quarto dia acordaram sem Pedro na casa, o mais corajoso. Restos de seu corpo estavam perto da fogueira, que não foi mais usada nos próximos dias, pelo medo dos que restaram. Keller, Bia e Benjamin tinham certeza que era Cassia quem estava causando aquilo tudo. Mas durante o dia, ela não aparentava nenhum sinal suspeito, e isso os deixava completamente confusos. O quinto dia chegou, e nenhum deles havia desaparecido. Estavam dormindo no mesmo quarto por segurança pela primeira vez. Então, acharam que era a solução. Bia gravava mais um de seus daily vlogs pela manhã. Tinha um olhar amedrontado, embora que não tivesse acontecido nada naquela noite. Suas olheiras eram profundas pelo péssimo sono desde o início da viagem, mas ela não tinha como resolver aquilo. Benjamin era quem preparava o café da manhã. Quando ouvi um grito fino do quarto, não tinha como ser de outra pessoa, a não ser de Bia. Cassia e Keller chegaram ao quarto depois de Benjamin. Ao adentrar, ele teve certeza do que ouviu. O corpo dela estava tirado no chão, ensanguentado, e percebeu que o celular dela estava no tripé, gravando tudo. Antes que os outros 2 amigos notassem, Benjamin pegou o aparelho e guardou em seu bolso, para depois ir até a amiga e tentar achar algum sinal de vida da garota. No entanto, não tinha. Os últimos 3 sobreviventes, se entreolharam. O assassino estava entre eles. E os 2 garotos desconfiavam mais de Cassia do que qualquer coisa. Ela sempre ficava estranha à noite, aérea, parecia estar até possuída por algo sobrenatural. Benjamin era o mais medroso de todo o grupo. Não confiava em nenhum dos 2, mas principalmente em Cassia depois da morte de Bia. Sozinho no banheiro, com suas pernas bambas e tremendo, amedrontado, o ruivinho tirou o celular de Bia de seu bolso e foi assistir a última gravação que o aparelho registrou. Eu estou com medo. Parece que eu estou em filme de terror. Posso ser a próxima pessoa a morrer, como posso ser a última sobrevivente, mas perder meus amigos um a um está sendo... De repente, alguém entrou na tela. Tinha cabelos longos e tranças. A única pessoa com aquelas características era Cassia Bittencourt. Era ela, o tempo todo. As suspeitas só se concretizaram. Então, durante a noite, Benjamin fingiu adormecer apenas para ver a próxima vítima de sua amiga. Se ele iria matá-la. Se fosse Keller, ele iria impedir. De repente, alguém se levantou da cama, numa velocidade sem igual, e apenas um barulho de ossos quebrando foi ouvido. Benjamin se apressou e lançou o facão que tinha escondido consigo para cima do assassino. Os olhos vermelhos foram nítidos em meio à escuridão, assim que a pessoa se virou para o medroso, mas não eram de Cassia. Eram de Keller. O facão de Benjamin já estava atravessado no corpo do loiro, que apenas sorriu enquanto o sangue jorrava de si. Estava tudo finalizado, todo o mistério definitivamente havia acabado. Keller, o próprio dono da casa, sempre foi o assassino possuído todo esse tempo. Benjamin levou os corpos para a floresta, como haviam feito com todos os outros anteriores. Estava sozinho na casa. Foi assim que passou a 7ª noite. Finalmente, o dia de ir embora havia chegado. O pai de Keller iria buscar todos os 7, mas só restava um. Benjamin esperou 1,
2, 3, 7 noites. O carro chique e provavelmente muito caro do Sr. Bullier nunca retornou, e todas as noites o medroso se lembrava da última frase proferida por Keller antes de se entregar à morte. Parabéns, medroso, você conseguiu. Só não se esqueça que a maldição dos Bullier nunca termina. O último sobrevivente carrega a maldição para sempre. Viva como um assassino desta casa mal assombrada para sempre.